escuta aqui, com quem que você pensa que você tá falando? Olha essa frase horrorosa que pra mim já traz esse tom de soberba, sabe? De prepotência. Acho que quando eu ouvi alguém falando isso, com quem que você pensa que você tá falando, eu já pensava, nossa, não quero ser amiga, não quero sair com essa pessoa. Quem que ela pensa que ela é? Mas essa perguntinha maldita virou pergunta de uma conversa existencial que eu tive com a Carla Salcedo, psicóloga, que eu já entrevistei várias vezes aqui pro canal. Vou colocar os links das entrevistas dela na descrição da bio. Ela virou minha amiga e eu acho que a gente tentar entender com quem a gente tá falando é muito, muito, muito importante. Porque às vezes a gente tá numa nova relação, repetindo histórias antigas, enredos antigos, sentindo que os namorados, as namoradas, os casinhos mudam, mas a história não muda. E talvez o que esteja acontecendo é que a gente não tá falando com essa pessoa. A gente pensa que a gente tá falando com o novo cara, com a nova mulher que a gente tá saindo ou namorando, mas na verdade você tá falando com o seu ex abusivo, com aquele namorado que ficou um monte de coisa entalada, aquela namorada que sumiu do nada e nunca te chamou pra conversar. Então, se você também quer se perguntar com quem será que você tá falando, quer entender como a gente para de falar as mesmas coisas, de não ter respostas no amor, esse vídeo é pra você. Se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho, porque toda semana eu tenho entrevistas e conteúdos incríveis, provocadores, estimulantes, pra gente trilhar a nossa jornada rumo a amores possíveis. É muito importante a gente pensar que talvez a gente está começando uma nova relação conversando com pessoas antigas e não construindo uma coisa nova com uma pessoa nova. Eu vou trazer um exemplo aqui para ilustrar essa situação, tá? Então teve um domingo que eu marquei um almoço de trabalho com uma amiga. E daí ela virou pro namorado dela e falou, olha, é domingo, eu tô indo almoçar com a Carol do Solto, sabe? Aquele canal, a gente vai fazer um projeto juntas. E a gente só tá marcando domingo porque a agenda de nós duas tava complicada e a gente quer fazer esse negócio rolar logo, então tinha que encaixar. Toda cheia de dedos, né? E aí o namorado dela, que eu já amei, já quero conhecer, virou pra ela e falou, mas com quem que você pensa que você tá falando? Tá tudo bem. Almoça com quem você quiser. E ela falou, gente, naquela hora foi um choque de realidade, porque pra esse cara nunca foi problema. Mas ela já tava falando do almoço no domingo, se desculpando, problematizando, cheia de dedos, porque domingo, teoricamente, seria um dia que casais deveriam ficar juntos e ela não tá com ele no almoço domingo poderia ser um sinal de rejeição. E tudo isso tinha a ver o quê? Com o ex-namorado dela, que era super possessivo, que era barraquento, que toda vez que ela ia fazer algum programa que não era com ele, ele falava, ah tá, então você quer ficar mais com as suas amigas do que comigo. Ah, então você não quer almoçar na minha avó porque você quer ir fazer depilação. Quer dizer, o cara ficava irritadíssimo, era pitizento, porque ela fazia outras coisas e não priorizava ele. E aí, apesar dessa relação ter acabado, dela ter entendido que aquilo era abusivo, que ela não quer uma pessoa assim, ela entra na nova relação se justificando, como se isso fosse um problema. Olha a loucura, e a gente reforça muito isso. Esse namorado atual dela nunca problematizou, mas ela já levou tanta bordoada, já rolou tanta DR, tantas noites sem dormir, tanta briga por causa desse tipo de barraco, que ela já quer construir a relação falando, olha, não é um problema, né? Deixa eu explicar para não virar briga. Só que a gente tá saindo com uma nova pessoa. E quais são os riscos da gente entrar numa relação nova nesse modo de hiperjustificativa de todas as nossas posturas, de todas as nossas escolhas, né? Acho que primeiro a gente precisa prestar atenção o quanto a gente tá internalizando, interiorizando que aqueles atos foram um problema. Eu acho que é interessante a gente se dar conta disso, dessa nossa incoerência, né? Para os outros, para terapia, talvez para a gente mesmo, a gente fale, não, imagina, é um absurdo ter uma relação com tanto ciúme, é um absurdo ter uma relação com tanta posse, é um absurdo ter uma relação que o cara invalida as minhas histórias. Mas toda vez que você chega numa nova relação e se hiperjustifica, porque você tá indo almoçar com uma amiga, porque você não atendeu na hora, porque você não respondeu quando você visualizou a mensagem, é como se você ainda estivesse se sentindo culpado. E aí, olha o risco maior. Se você não sair com uma pessoa
que é legal, tipo o namorado dessa amiga, e sair com outro cara ou com uma outra mulher que também são ciumentos, que também são possessivos, que também tem esse potencial de entrar numa chave tóxica, você tá dando de bandeja, porque você já tá falando que é um problema, olha, mas é por isso, e se justificando, você já tá se apresentando culpado. E aí a pessoa vai fazer o quê? Colocar culpa em você. E você vai ver que realmente é mesmo assim, e vai se sentir cada vez mais culpada. E você que já estava machucado ou machucado por uma relação anterior, vai ser mais machucado por essa. Quer dizer, a gente saiu de uma dinâmica que não era legal, que era abusiva, que era sufocante, que invalidava a gente, e a gente entra numa relação e autoriza o outro a ser assim com a gente toda vez que a gente se hiperjustifica. Então assim, você vai sair com a sua amiga e vai almoçar, você tem que poder falar isso sem problematizar. Olha, hoje eu vou almoçar com fulana, se você quiser, a gente vai no cinema depois. Pronto! Se você não mudar o jeito como você coloca o seu almoço, você dá muitas chances pro outro repetir a represália que o seu ex-namorado ou sua ex-namorada fizeram. Então assim, coloca, eu vou almoçar, sem se hiperjustificar, sem ficar culpado. E se a pessoa ficar frustrada, ela vai ter que lidar com a frustração dela. E você vai ter que lidar com a frustração dela e com o fato de você ficar incomodada porque você frustrou a pessoa que você ama, sem operar nessa mesma chave de assumir a culpa para não colocar a relação em risco. Isso também tem a ver com outro ponto, que é a gente tentar compensar o incompensável. Um outro comportamento que também pode ser muito tóxico quando a gente não sabe com quem a gente está falando, é a gente já querer sanar uma dívida com a pessoa atual da relação anterior, né? Então, pegando esse exemplo do tipo, putz, você teve uma relação e a pessoa falou, quer saber? Não dá pra ficar com você porque você foca muito no trabalho, você tá muito focada nisso, você é um workaholic, uma workaholic louca, sei lá quais eram as queixas da pessoa, né? Ou, você não ia visitar minha família no interior e eles se sentiam preteridos. Aí você entra numa relação atual querendo compensar essas demandas não atendidas do seu namorado ou namorada anterior, só que talvez essas demandas não sejam dessa pessoa. Talvez essa pessoa te admire porque você trabalha pra caramba, porque você é batalhadora. Ela também trabalha pra caramba, é ótimo que você tem noites que trabalha, que ela também pode trabalhar em paz. Vocês dois trabalham cada um no seu computador, no sofá, pedem um delivery, depois transam gostoso e vão dormir. Tá tudo certo. Mas enquanto a gente pensa que a gente tá falando com aquela pessoa que puniu a gente por a gente ser quem a gente fica querendo compensar. E nessa compensação, ou você se desmerece, então você se invalida, você tira o pé do trabalho, você deixa de fazer coisas que eram importantes pra você, ou você se ultrapassa, você desmarca a viagem com as amigas pra ir viajar com ele pra ver os pais no interior e talvez tudo que ele quisesse era ir sozinho ver os pais no interior, porque é uma viagem de 8 horas, ele vê os pais pouco e ele precisava desse momento de privacidade. E aí ele não falou isso pra você pra não te deixar mal, porque você falou, não, eu faço questão. Quer dizer, enquanto a gente pensar que tá falando com alguém pra compensar e antever possíveis falhas, você não vai estar perguntando pra pessoa que você tá hoje, mas e aí? O que é importante pra você? Ou olha, isso é importante pra mim, meu trabalho é super importante pra mim. Tudo bem? Então a gente tá aqui, né? Olha como a gente vai inviabilizando a relação, tentando pagar uma dívida que não tem, se endividando em nome do que às vezes está sufocando a pessoa na relação e tentando fugir de conflitos e prever demandas que talvez essa pessoa não tenha. Então qualquer possível motivo de briga com a pessoa anterior, você já tá se hiper esforçando, né? Já tá ali pedindo desculpas, compensando, sem nem tentando entender se aquela pessoa quer aquilo mesmo. Você já entra na história achando que você conhece a história. Não, eu já conheço como a história é, o trabalho depois vai dar problema, então já sei como vai ser, já aprendi. Só que aquela história que você já sabe como vai ser, era com outro personagem, que não é esse. Enquanto você estiver olhando para o passado, para saber em que histórias você não vai mais repetir, você nunca vai estar vivendo a atual. Um outro risco que acontece muito quando a gente não sabe com quem a gente está falando é a gente vomitar hoje coisas não ditas na relação passada. E acho que isso é muito mais comum entre nós mulheres do que homens, porque a gente é educada pra agradar, pra engolir, pra aceitar. Você ficou um tempo, namorou muito tempo um cara
que vira e mexe assim, vocês estavam juntos e ele não saía do celular. E você achava que era porque ele estava trabalhando e tudo bem, imagina, cada um tem sua intimidade. E aí depois você foi saber que esses momentos do celular, na verdade ele estava trocando uma mensagem com uma mulher, que ele te traiu com essa mulher, e aí você ficou louca com essa coisa do celular. Aí passa um tempo, você fica solteiro um tempo, aí começa a sair com um cara, tá tudo certo. Aí vocês estão assistindo Netflix, ele pega o celular. Você, porque você tá aqui comigo ou tá com o seu celular, então era melhor você nem ter vindo. E aí explode. Sabe quando a gente faz umas reações assim descompensadas? Eu já tive essas várias vezes, mas eu vejo que tem esse lugar do tipo, de novo, a pessoa fala, nossa, mas com quem que você tá falando? É a primeira vez que eu peguei o celular. Às vezes o cara pegou o celular pra ver o placar do jogo de futebol, que ele deixou de assistir, porque ele topou ver o filme que você queria assistir. Toda vez que essa reação for muito desmedida, que a gente estiver explodindo assim, é importante a gente ver se a gente não tá explodindo por todas as vezes que você não explodiu com o seu ex-namorado, com a sua ex-namorada na relação anterior e você nem quer que chegue essa história. E aí, qual foi o erro da relação anterior? Você deixar acumular. Isso não significa que você tem que colocar o seu incômodo hoje igual o incômodo que você engoliu durante um ano. Você pode colocar ele numa boa e pode até dividir seu trauma, sabe? Colocar sua vulnerabilidade na mesa, falar, cara, sabia que pra mim o celular, essa coisa do celular me dá um negócio? Porque eu te falei, né, que a pessoa que eu saía no fim tava super me traindo e tinha uma coisa das mensagens do celular. Pronto, você dividiu sua história. Ou você fala, sabia que eu não gosto quando acontece isso? Ah, isso acontecia na minha casa, meu pai tratava minha mãe assim. Pronto, você explica, você coloca numa boa e você não deixa a coisa escalar. Então, é muito importante, a gente pode sim validar os nossos medos, os nossos traumas, entender aonde as coisas pegam pra gente e colocar isso numa boa, sem explodir. Porque se a gente não perceber que a gente tá falando, tipo, eu nem quero que essa história chegue nesse lugar, porque eu já engoli muito sapo, de respeitar a privacidade do outro, dele mexer no celular e virei uma trouxa, eu não vou ser trouxa aqui. Daí você fala, mas essa pessoa, que indício ela te deu de que ela vai te fazer de trouxa? Nenhuma. Enquanto a gente ainda estiver preso nessas dores passadas, a gente vai estar fazendo um acerto de contas com alguém que não tem essa dívida com a gente. Então, do mesmo jeito que no ponto anterior a gente está querendo pagar uma dívida que a gente não tem, nesse ponto a gente está cobrando uma dívida que essa pessoa não tem com a gente. Então, cabe a nós cuidar dos nossos machucados e até mostrar pro outro, falar, olha, esse é meu calo, toma cuidado ao pisar e não explodir como se ele tivesse pisado ali, sendo que ele só deu uma passadinha de mão. E enquanto que a gente pensa que a gente tá falando com a pessoa atual, mas na verdade a gente tá falando com um ex mal resolvido, as chances da gente reviver histórias que também vão fracassar são enormes. Porque a gente vai seguir machucado ou machucada, seguir defendido, seguir armado e já aqui, né, nas tampas. E aí, como é que a gente faz pra saber com quem que a gente tá falando? Eu acho que tem um outro lugar importante também da gente pensar que enquanto eu não perceber que eu não tô falando com essa pessoa atual, eu tô falando com esse ex ou com essa ex mal resolvida, as chances de eu também estar falando como a Carolina de 2007, que tava no meio da relação abusiva, e não como a Carolina de hoje, são enormes, porque a gente vai estar identificada naquele lugar. E aí, você esquece que você já aprendeu, que você se desenvolveu, que você tem mais ferramentas, que você não vai deixar a história chegar ao limite e você volta a se fragilizar, né? Então, assim, é aquela pessoa que o mundo vai acabar se a pessoa não ligar, é aquela pessoa que se sente super atacada, super defendida. E enquanto a gente pensar que tá falando com aquela pessoa, a chance da gente também poder voltar a ser uma pessoa que a gente não é mais é enorme. E isso faz com que a gente não perceba que a gente já cresceu, que a gente mudou, que a gente tem novas ferramentas para lidar com as relações e que a gente pode construir relações diferentes porque a gente é diferente, a gente tem mais recursos psicológicos, a gente tem escolhas. Acho que a chance da gente cair na síndrome da Gabriela, né, do eu sou assim, é enorme, porque você tá repetindo um eco de uma dor do passado. A gente para de perceber que a gente pode se defender, que a gente pode construir relações diferentes, mas a gente só vai poder construir essas relações diferentes
se a gente tiver no nosso eu de hoje. Aqui no canal tem muitos vídeos sobre criança ferida e eu fico pensando nessa nossa conversa que a gente não tem que só cuidar da nossa criança ferida, a gente tem que cuidar da criança ferida, da adolescente ferida, da Carol de um mês atrás que foi ferida. Acolher todas essas nossas dores, todas essas nossas mágoas e falar, tá tudo bem, a gente aprendeu algumas coisas, a gente pode fazer caminhos diferentes, a gente tá com pessoas novas que vão levar a gente para lugares novos. A gente não precisa repetir a mesma história, mas a gente precisa ver que a gente é um personagem diferente e o outro também. E aí eu fiquei pensando muito aqui de por que será, né, que a gente fica nesse looping de tentativa de reparação, né? Porque acho que toda vez que a gente pensa que a gente está falando e quer acertar as contas ou quer antever alguma coisa e se precaver e não vê que a gente está falando do nosso eu do passado com alguém do passado, é porque a gente quer reparar alguma coisa. E acho que essa reparação tem a ver com a gente não perdoar o outro e não se perdoar. Então, a gente volta nas relações antigas, nas dores antigas e quer vomitar coisas que a gente não digeriu, né? Acho que a digestão é uma analogia boa para pensar. Então, assim, tudo que não foi digerido lá atrás, que não foi perdoado lá atrás, uma hora sai, né? Então, tudo que não fez bem pra gente numa relação antiga, a gente quer compensar agora. E acho que a gente exercitar o perdão do outro e o auto-perdão é muito importante. Tem uma entrevista com a Márcia De Luca aqui sobre a importância do perdão. Eu faço muito Ho'oponopono, que é uma meditação havaiana do perdão. Se perdoa. Você fez o que você podia fazer em 2007. Mas a Carolina agora, de 2022, é diferente da de 2007. Perdoa a pessoa. A relação não foi legal, mas acabou. Você aprendeu alguma coisa com ela. Eu tenho estudado Cabala e o Marcelo, meu professor de Cabala, ele falou em uma aula. O nosso cérebro, ele cria caminhos neurais, ele busca similaridades para usar os mesmos caminhos neurais. Porque a gente quer economizar energia do nosso corpo e quer identificar padrões. Então, o que acontece? Toda vez que você vê alguma coisa, uma situação, você vai tentar buscar no seu cérebro e na sua vivência algo de parecido que já aconteceu, para você entender aonde você está se metendo. E nessas, a chance da gente estar falando com uma pessoa nova, mas o nosso cérebro e a gente mesmo tá operando como se a gente estivesse falando com uma pessoa antiga, são gigantes. E como é que a gente faz para desconstruir isso? Se o cérebro conecta esses padrões e leva a gente para dor, a forma que o Marcelo na Cabala propõe e que eu proponho para vocês é a gente trazer o aprendizado. Então, o que eu aprendi com aquela relação? Eu aprendi que desde o começo da relação eu tenho que ter um tempo para mim mesmo no fim de semana e eu tenho que deixar a pessoa ter um tempo para ela no fim de semana. Eu aprendi que eu não posso deixar a pessoa levantar a voz comigo mesmo que ela tenha tido um dia ruim no trabalho, porque depois isso vai escalar. Porque aí, a hora que o cérebro buscar o padrão, ele vai te conectar ao aprendizado e não a trauma. A gente faz agora na Confraria do Amor, que é o meu curso em comunidade, umas tabelas mesmo, da gente entender. Acho que é muito importante a gente mapear quais são esses gatilhos. Quais são olha as suas últimas relações e pensa mesmo, em que situações você se sentiu desrespeitado e não falou? Em que situações você se sentiu sufocado? Em que situações você se sentiu agredido verbalmente? Em que situações você sentiu que o ciúme foi desmedido? Pensa tudo. Que a pessoa invadiu seu espaço. E não é assim, mas deveria ou não deveria? É como bateu em você, entendeu? Mapeia todas essas situações, todos esses gatilhos, para você entender que se acontecer uma similaridade, é aquele eco que tá batendo em você, não é essa pessoa. E você de hoje pode reagir de uma maneira diferente. Porque se você entender que você é uma nova pessoa falando com uma nova pessoa, você vai poder construir novas histórias. Caso contrário, com quem que você pensa que você tá se relacionando? Vai ser uma continuidade de tristeza, de frustração, de histórias que machucam, porque a gente pensa que a gente tá falando com alguém que tá machucando a gente. E a gente pode construir amores possíveis e lindos sem saber com quem a gente está falando. Eu falo muito aqui, né, que eu sou
controladora, e acho que às vezes é essa história da neurociência. A gente tentar saber com quem a gente está falando é a gente prever possíveis riscos. E aí, na tentativa de prever possíveis riscos, a gente vive sempre em tensão, sempre defendido, sempre hiper justificando, querendo compensar. Que a gente possa ter coragem de não saber com quem a gente está falando. E ir descobrindo juntos. E aprendendo a língua do outro. E explicando como a gente fala, como a gente sente, como a gente constrói. E ir construindo a nossa nova língua e a nossa nova história juntos. Sem saber com quem a gente está falando.